Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 468ª sessão ordinária. Solicito ao secretário-geral, ao secretário do Pleno, fazer a verificação do quórum. Há quórum, senhora presidente. Coloco em discussão a ata da sessão anterior, da 467ª sessão ordinária. Não havendo discussão, pergunto aos conselheiros que estavam presentes na sessão se aprovam a ata. Conselheiro Paulo Roberto de Oliveira Martins. Aprovo, presidente. E o conselheiro substituto Pedro Aurélio Penha Tavares. Aprovado, senhor presidente. Aprovada a ata da 467ª sessão ordinária. Coloco a palavra à disposição de vossas excelências para quem queira fazer uso dela. Paulo? Vai. Senhora presidente, eu solicito que seja, uma vez que Vossa Excelência está presidindo e tem a relatoria de 3 itens aqui, que esses processos do o item 6, 1, 6 e 7 sejam invertidos e sejam apregoados logo no início. Eu assumo a presidência e depois Vossa Excelência prossegue. Concordo, conselheiro Michel. Sim, presidente. Conselheiro Pedro Aurélio. De acordo, senhor presidente. Passa a palavra ao secretário do Pleno para as comunicações. Senhora presidente, senhores conselheiros, procurador-geral de contas, servidores e o público que nos assiste, bom dia a todos. Senhora presidente, só para deixar registrado em ata as ausências justificadas do presidente desta Corte de Contas, conselheiro Reginaldo Enes, do conselheiro Regildo Vanderlei Salomão e do conselheiro Amiraldo da Silva Favacho, que se encontram em viagem institucional. Informo ainda a ausência da conselheira Marília Brito Xavier Góes, por motivo de saúde, conforme informado no protocolo número 4.227/2026. Por fim, informo que o conselheiro substituto Pedro Aurélio Penha Tavares foi convocado para compor o quórum desta sessão, conforme portaria número 271 TCE-AP. Conforme solicitado pelo conselheiro relator Michel Rouat-Rabi no protocolo 471/2026, retiro de pauta o item 03. Passamos agora para a pauta de processos de julgamento de prestação de contas, considerando que os processos que constam dos itens 01, 06 e 07 da pauta, que estão sob minha relatoria, foi solicitada a inversão da pauta para apregoarmos estes itens primeiro. Já foi votado, os conselheiros concordaram. Agora eu solicito ao secretário do Pleno fazer a leitura do item 01, que está sob a relatoria da conselheira Maria Elizabeth Cavalcante de Azevedo Picanço. Desculpe. Passa a presidência da sessão ao conselheiro Paulo Martins, corregedor, para que eu possa relatar os meus referidos processos. Senhora conselheira presidente, eminentes conselheiros, eminente procurador de contas, saúdo a todos os servidores e todos aqueles que nos assistem. Eu assumo a presidência da sessão e solicito ao secretário do Pleno para fazer a leitura do item 01, que está sob a relatoria da conselheira Maria Elizabeth. Processo número 4.307/2025. Assunto: prestação de contas ordinárias da Polícia Civil do Estado do Amapá e do Fundo Especial de Reequipamento Policial, FUNRESPOL, referente exercício de 2024. Responsável, senhor César Augusto Vieira. Cedo a palavra à eminente conselheira relatora para fazer a leitura do seu relatório. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do relatório em virtude de distribuição prévia. Coloco o relatório em discussão. Não havendo, concedo a palavra ao eminente procurador-geral de contas, o Antônio Clésio, para sua manifestação regimental. Bom dia a todas e a todos.
Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, conforme apregoado, trata-se de processo referente ao Fundo Especial de Reequipamento Policial, FUNRESPOL, exercício 2024, que esteve sob responsabilidade do senhor César Augusto Vieira. Nesse processo, o Ministério Público de Contas já se pronunciou, conforme parecer número 455 do ano 2026, subscrito pela doutora Raquel Barbalho Ribeiro da Silva. Na oportunidade, a nobre procuradora identificou a existência de apenas um achado, e esse achado, apesar de haver sido achado, para ser redundante, não seria apto a justificar outra decisão do tribunal, senão a aprovação das contas serem tidas como regulares, com ressalvas ao entender da procuradora, no que encampamos integralmente. São esses os termos, excelência. Agradeço. Concedo a palavra à eminente conselheira relatora para proferir o seu voto. Em concordância com o corpo técnico e a manifestação do Parquê de Contas, voto nos seguintes termos. Julgar regulares, com ressalvas, a prestação de contas ordinária da Polícia Civil do Amapá e do Fundo Especial de Reequipamento Policial FUNRESPOL, relativa ao exercício de 2024, sob a responsabilidade do senhor César Augusto Vieira, o que faço com fundamento no artigo 41, inciso 2 da Lei Complementar 1095, combinado com o artigo 20 da Resolução Normativa 115/2003 TCAP. Ressalvar a inconsistência apurada no achado do relatório da instrução preliminar de 9 de outubro de 2025. Ressalvar o direito deste Tribunal de Contas julgar quaisquer atos de gestão do administrador, acima identificado, que vierem a ser apurados posteriormente em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizatória de ofício, dar quitação ao responsável nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 01095, determinar a Polícia Civil do Estado do Amapá que implemente o mecanismo de gestão e controle voltados ao uso adequado do CIAF, assegurando a correta utilização da ferramenta e a tempestividade das informações registradas. Transitada em julgado e cumpridas as exigências cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Decisão que ora submeto a este soberano plenário. Fato acolher o voto. Como voto o conselheiro Michel Roat Rave. Acompanha a relatora. Conselheiro substituto Pedro Aurélio. De acordo com o voto da relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado. As contas, prestação de contas ordinária da Polícia Civil do Estado e do FUNRESPOL, referente ao exercício 2024, a responsabilidade do senhor César Augusto Vieira, o tribunal, por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, julga como regulares com ressalva, com as recomendações devidas. Passo ao seguinte. Representação, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 6 da nossa pauta, que está sob a relatoria da conselheira Maria Elizabeth. Processo número 7.633/2016. Assunto: representação. Unidade jurisdicionada, Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ALAP. Responsável: senhor José Carlos Carvalho Barbosa. Concedo a palavra à eminente conselheira relatora para a leitura do seu relatório. Solicito a dispensa da leitura, senhor presidente. Coloco o relatório em discussão. Não havendo, concedo a palavra ao eminente procurador de contas para a sua manifestação regimental. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, o item apregoado é o processo número 7633 do ano 2016 e trata-se de representação protocolada junto ao Tribunal de Contas referente a supostas irregularidades havidas na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ainda nos idos de 2015 e 2016. O Ministério Público de Contas já se pronunciou nos autos, conforme parecer número 856 do ano 2025, da nossa própria autoria. Ao examinarmos os autos, excelência, entendemos, na oportunidade, o controle externo se pronunciou, mencionou a existência de prescrição quanto às irregularidades, no que, aliás, não discordamos, entendemos realmente que é importante ter em mente que o processo não prescreve, né? O processo é tecnicamente imprescritível. O que se prescreve são os fatos neles que foram apontados. No caso aqui, as supostas irregularidades,
remontariam ainda dos idos 2015 e 16, 2014 e 15, aliás, e eventuais punições, ressarcimentos de débitos realmente estariam prescritos. No entanto, ao examinarmos o contexto dos autos, entendemos que, ao reverso de pronunciar a prescrição, o correto mesmo é a improcedência das alegações. Tivemos o cuidado de examinar as alegações que foram apresentadas e, ao nosso entender, sem demérito da possibilidade de que o processo, de que os elementos ali constantes sejam considerados prescritos, entendemos mesmo que a representação deve ser conhecida, tudo bem. No entanto, no mérito, ela deve ser julgada como improcedente, em face das alegações ali apresentadas. Caso não se reconheça a improcedência daquilo que foi apresentado, que passo seguinte se reconheça a prescrição, mas numa ordem de atos, e o Ministério Público, quando pode fazer isso, o primeiro ponto seria a improcedência das alegações apresentadas. Sem seus termos, Excelência. Concedo a palavra à eminente conselheira relatora para proferir o seu voto. Voto pela admissibilidade da representação com fundamento nos artigos 100, 101, inciso 5 e 102 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. 2. Pela improcedência da representação, uma vez que não restou demonstrado prejuízo potencial ao erário, resolvendo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso 1 do artigo 487 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 304 da Resolução Normativa 115 TCE, com o consequente arquivamento dos autos. Dê-se ciência aos interessados e é o voto que submeta a deliberação do plenário. Para acolher o voto, eminente conselheiro Michel, Acompanho a relatora. conselheiro Pedro Aurélio, De acordo com a relatora. proclama o resultado. Representação conhecida e julgada improcedente, tudo nos termos do voto da conselheira relatora, e passa ao item 7 da nossa pauta, que é consulta, que também continua na relatoria da conselheira Maria Elizabeth. É o processo número 11.919/2025. Assunto: consulta. Procedência: Controladoria Geral do Município de Oiapoque. Requerente: senhor Hugo Luiz Coutinho da Silva. Solicito à eminente conselheira relatora que faça a leitura do seu relatório, se assim o desejar. Solicito a dispensa da leitura, senhor presidente, em virtude da distribuição. Concedo a palavra ao relatório em discussão. Não havendo, concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral de Contas, doutor Antônio Clésio, para sua manifestação regimental. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, cuida-se de consulta formulada pela Controladoria Geral do Município de Oiapoque, referente a itens e assuntos atinentes à Lei Municipal número 802 do ano 2025. O Ministério Público de Contas já se pronunciou conforme parecer 145 do ano 2026, subscrito pela doutora Raquel Barbalho, e na oportunidade a procuradora entendeu pela não admissibilidade da peça inaugural como consulta em face de não ostentar requisitos bastante para tantos. Não vemos razão para discordar. São esses os termos, Excelência. Obrigado. Concedo a palavra à eminente conselheira relatora para proferir o seu voto. Voto no sentido de não conhecer a presente consulta formulada pelo Controlador-Geral do Município de Oiapoque, Hugo Luiz Coutinho da Silva, por não preencher os pressupostos de admissibilidade exigidos na espécie, fato que a impede o conhecimento preliminarmente por este egrégio Tribunal de Contas, com amparo no que dispõe os artigos 103 e 104 do Regimento Interno deste Tribunal. Dê-se ciência da decisão deste pleno ao consulente, arquive-se após adoção das medidas de estilo. É a proposta que submeto à deliberação deste plenário. Eminente conselheiro Michel Roth Haber, Acompanho a relatora. conselheiro substituto Pedro Aurélio, De acordo com a relatora. proclama resultado, consulta não conhecida por não preencher o requisito de admissibilidade, tudo nos termos do voto da conselheira relatora. Devolvo a presidência a Vossa Excelência para prosseguir a nossa pauta. Passamos agora para processos de prestação de contas. Solicito ao secretário do Pleno para realizar a leitura do item 2 da pauta, que está sob a relatoria do conselheiro Michel Roth Haber. Processo número 1415/2017. Assunto: prestação de conta de gestão referente ao exercício de 2016. Órgão: Secretaria de Estado da Educação, SEED.
Responsáveis: senhora Conceição Corrêa Medeiros e senhora Maria Gorete da Silva Souza. Coloco a palavra ao relator, à disposição do relator, para a leitura de seu relatório. Peço a dispensa, senhora presidente. Coloco o relatório em discussão. Não havendo discussão, concedo a palavra ao Procurador-Geral de Contas em exercício para manifestação sobre o processo. Senhora presidente, senhores conselheiros, do que foi apregoado, trata-se de prestação de contas de gestão da SEED, SEED-AP e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. São itens contábeis diferentes. A SEAD tem sua estrutura contábil e, como os valores oriundos do Fundeb compõem um elemento contábil separado, então são contas apresentadas em conjunto. Nesse cenário, a manifestação, considerando-se as contas são ainda do exercício 2016, o processo é 2017, a equipe técnica entendeu pela prescrição, no que, aliás, concordamos. A par disso, ao examinarmos as alegações e os demais elementos constantes nos autos, entendemos que, ao revés de simplesmente pronunciar a prescrição, há elementos bastante que justificam que as contas sejam tidas como regulares com ressalvas. Manifestação que melhor atende, inclusive, aquilo que o jurisdicionado espera. Nós entendemos, portanto, que as contas devem ser tidas como regulares, com ressalva, sem imputação de débito ou multa. A multa até caberia, mas já está prescrita e débito não foi edificado. São esses termos, excelência. Passo a palavra ao relator para a leitura de seu voto. Razões do voto. Cuido dos autos de prestação de contas de gestão da Secretaria do Estado de Educação, SEAD Amapá, e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, Fundeb, referente ao exercício de 2016 sob responsabilidade das senhoras Conceição Corrêa Medeiros e Maria Gorete da Silva Souza. Conforme delineado no relatório, a unidade técnica, por meio da instrução conclusiva, evidenciou o transcurso do lapso temporal significativo no curso da tramitação processual, destacando que o último marco interruptivo ocorreu com as audiências realizadas em dezembro de 2018, permanecendo feito sem movimentação relevante por período superior ao admitido, o que impacta diretamente a análise das pretensões desta Corte. Ainda assim, em que pese tal circunstância, o Ministério Público de Contas procedeu à análise de mérito de parte dos achados, constante do relatório de auditoria, especialmente aqueles de maior relevância, permitindo uma compreensão mais aprofundada da gestão sobre exame. Neste contexto, o parquet consignou que no que concerne as justificativas apresentadas, houve, em determinados pontos, demonstração suficiente para afastar as irregularidades, notadamente nos casos em que restou evidenciado o emprego dos recursos da finalidade pública, ainda com a presença de falhas formais decorrentes das limitações administrativas e estruturais enfrentadas à época. Por outro lado, destacou a permanência de inconsistências relevantes, especialmente quanto à ausência de comprovação da destinação de recursos vinculados ao Fundeb, a realização de transferências financeiras sem respaldo documental idôneo, a fragilidade dos controles internos e o descumprimento de cláusulas contratuais, com utilização de mecanismos informais em substituição aos instrumentos legalmente previstos. Tais improbidades, consideradas isoladamente, revelam gravidade suficiente para, em condições ordinárias, ensejar a responsabilização das gestoras. Todavia, a análise do caso concreto não pode prescindir da consideração do contexto em que os fatos se inserem, especialmente diante do decurso temporal verificado e das limitações inerentes à reconstrução probatória em sede de controle externo tardio. Neste ponto, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público de Contas convergem no sentido de que o transcurso do tempo compromete a efetividade de eventual atuação sancionatória ou ressarcitória, circunstâncias que, associada à ausência de comprovação inequívoca de danos ao erário quantificado e exigível, afasta a adoção de medidas punitivas no caso concreto. Ademais, a orientação constante dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe que a atuação desta Corte considere as consequências práticas da decisão e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor público, de modo a assegurar solução proporcional, eficiente e juridicamente adequada. Diante deste cenário, verifica-se que, embora
subsistam improbidades formais e operacionais na condução da gestão, não se mostram presentes elementos suficientes a ensejar a aplicação de sanções ou a imputação de débito, impondo-se, contudo, o devido registro das falhas apuradas. Assim, a solução que melhor se coaduna com o conjunto probatório dos autos e com a função institucional desta Corte consiste na apreciação das contas com ressalvas, preservando-se o caráter técnico, orientador e pedagógico do controle externo. Diante do exposto, voto no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas de gestão da Secretaria de Estado da Educação, SEAD, Amapá, e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, Fundeb, referentes ao exercício 2016, sob responsabilidade das senhoras Conceição Correia Medeiros e Maria Gorete da Silva Souza, nos termos do artigo 112, inciso 3º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 26, inciso 4º, linha A da Lei Complementar número 10 de 95, sem imputação de débito e sem aplicação de multa, considerando o contexto fático-jurídico evidenciado nos autos, a apresentação das contas, ainda que intempestiva, e as justificativas apresentadas pelas responsáveis, dar ciências às partes, publicar no Diário Eletrônico desta Corte, deste Tribunal. É o voto que submeto ao plenário, senhora presidente. Passamos à votação. Solicita ao conselheiro Paulo Martins proferir seu voto. Acompanhe, eminente relator. Solicita ao conselheiro substituto Pedro Aurélio proferir seu voto. Nos termos do voto do relator, senhor presidente. Resultado: foi julgado por unanimidade como regulares com ressalva a prestação de contas de gestão da Secretaria de Estado da Educação, SEED, referente ao exercício de 2023 de responsabilidade das senhoras Conceição Correia Medeiros e Maria Gorete da Silva Souza. Solicita ao secretário do Pleno realizar a leitura do item 4, que está sob a relatoria do conselheiro Michel Roat Rabi. Processo número 4.794/2025. Assunto: prestação de contas de governo referente ao exercício de 2024. Órgão: Prefeitura Municipal de Amapá. Responsável: senhor Carlos Sampaio Duarte. Conceda a palavra ao relator para a leitura de seu relatório. Peço a dispensa, senhora presidente. Coloco o relatório em discussão. Não havendo discussão, conceda a palavra ao Procurador-Geral de Contas para sua manifestação. Senhora presidente, senhores conselheiros, do que já foi apregoado, refere-se à prestação, o processo refere-se à prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Amapá, exercício 2024. O Ministério Público de Contas já se pronunciou nos autos através do parecer número 3014, subscrito pela doutora Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas. Na oportunidade, a nova procuradora identificou a existência de vários achados, mas um em especial refere-se ao repasse para o Legislativo, que alcançou um montante de 8,72, quando na espécie a Constituição Federal fixa tal montante em 7%. Então, diante desse cenário, a nobre procuradora entendeu que deveria ser emitido parecer prévio de rejeição e, em face do contido, não vemos nenhuma razão para discordar. São esses os termos, excelência. Conceda a palavra ao relator para a leitura, para proferir seu voto. Projeto de parecer prévio. Trata-se de prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de Amapá referente ao exercício 2024 de responsabilidade do senhor Carlos Sampaio Duarte. Para tanto, verifico que o processo se encontra em ordem, inclusive no que tange à garantia do contraditório da ampla defesa, vez que foi dado ao responsável conhecimento do relatório técnico, segundo informado no ofício 185/2025, SECPLEN TCE Amapá. De igual sorte, também há manifestação do controle externo e do Ministério Público de Contas, que de maneira harmônica sugere e opinam pela emissão de parecer prévio pela não aprovação das referidas contas. Assim, em não havendo qualquer nulidade ou irregularidade procedimental a ser sanada, entendo que se encontram aptas ao recebimento do competente e necessário parecer prévio desta Corte, nos termos do artigo 112, inciso 2º da Constituição Estadual, inciso 2º do artigo 26 da Lei Complementar número 10 de 95, inciso 2º do artigo 1º da Resolução Normativa 115/2003, TCE Amapá, para fins de posterior julgamento pelo Poder Legislativo competente. Passo, portanto, no que interessa registrar minhas considerações acerca da prestação de contas. No tocante ao cumprimento das normas constitucionais,
verifico que o gestor atendeu em sua grande maioria, como é o caso da aplicação de percentual mínimo de manutenção e desenvolvimento do ensino, da aplicação dos recursos do Fundeb aplicados para a remuneração do magistério, nos gastos destinados à saúde pública do município. Quanto às determinações de ordem infraconstitucional, também respeitou o limite de gasto com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, no que diz respeito aos repassos ao Poder Legislativo, cujo teto se encontra na ordem de 7%, segundo estabelecido pelo artigo 29A, inciso 2º da Constituição Federal, o valor destinado à Câmara Municipal de Amapá, repasse do decimais, em 2024, segundo o relatório de gestão, foi de R$ 1.023.636,70, o que representa 8,72% da receita líquida de impostos de transferências, percentual esse considerado irregular, porquanto superior ao limite constitucional e, portanto, infração de natureza gravíssima. Nesse particular, embora o percentual extrapolado possa parecer de pequena monta, saliento não ser possível evocar o princípio da insignificância, dado que o valor repassado é maior no total de R$ 202.302,30. É significativo frente ao orçamento gerenciado pela administração municipal, cujas receitas próprias arrecadadas no período alcançaram apenas R$ 2.006.294,16, de forma que o valor excedente equivale a mais de 10% desse total. Logo, a conduta irregular adotada pelo gestor, além de ser inconstitucional, também configura crime de responsabilidade segundo o dispositivo do artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Ademais, o gestor também descumpriu os prazos de envio de documentos obrigatórios ao TCE Amapá, descumpriu o prazo de envio da prestação de contas, não enviou documentos obrigatórios ao TCE referente à prestação de contas, apresentou registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistências dos demonstrativos contábeis, demonstrou insuficiência na arrecadação tributária, bem como não comprovou providências de combate à evasão e à sonegação e demais medidas para incremento das receitas tributárias, cancelou restos a pagar processados sem a comprovação de fato gerador, infrações essas de todas de natureza grave ou gravíssima. Desta feita, embora consista numa medida austera, configuradas estão as irregularidades praticadas pelo gestor, razão pela qual não vejo como divergido fundamentado entendimento alcançado tanto pelo controle externo quanto pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que o parecer técnico seja pela rejeição das contas. Isto posto, voto pela emissão do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo do município de Amapá, referente ao exercício 2024, de responsabilidade do senhor Carlos Sampaio Duarte, com base nos termos do artigo 112, inciso 2º da Constituição do Estado do Amapá e artigo 26, inciso 2º da Lei Orgânica do TCE Amapá, combinado com os artigos 90 do Regimento Interno do TCE Amapá, devendo ainda ser expedidas as seguintes recomendações à atual gestão. A. Observar o artigo 2º da Resolução Normativa 124/2005 TCE Amapá, quanto ao prazo de envio a esta Corte de Contas do relatório resumido de execução orçamentária. B. Observar o artigo 4º da Resolução Normativa 124/2005 TCE Amapá, quanto ao prazo de envio a esta Corte de Contas dos relatórios de gestão fiscal. C. Que observe o artigo 3º da Instrução Normativa 008/2023 TCE Amapá, quanto ao prazo de envio da prestação de contas. D. Que observe o anexo 2º da Instrução Normativa 008/2023 TCE Amapá, quanto aos documentos obrigatórios que compõem as contas de governo e que devem ser encaminhadas no prazo ao Tribunal de Contas. E. Que observe o dispositivo disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000 de Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto ao envio a esta Corte de Contas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), devidamente acompanhada do anexo de riscos fiscais. F. Que observe a linha A do inciso 1º do artigo 10 da Resolução Normativa número 133/2005 TCE Amapá, quanto ao prazo de envio a esta Corte de Contas da Lei Orçamentária Anual, a LOA. G. Adotar providências imediatas para incrementar a arrecadação de receitas provenientes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN,
e taxas, bem como arrecadação de recursos relacionados à dívida ativa, multas e juros do IPTU, ITBI e ISSQN. H. Que se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, emita um ato de limitação de empenho e movimentação financeira para evitar desequilíbrio fiscal nos termos da legislação em vigor, Lei Complementar número 101, de 2000 da Lei de Responsabilidades Fiscais, artigo 4º, inciso 1º, linha B, e artigo 9º. E, na ocorrência de cancelamento de restos a pagar processados, apresente em notas explicativas o fato motivador, pois se trata, em tese, de matéria já entregue, serviços já prestados. J. Abstenha-se de efetuar repasses ao Legislativo Municipal em desacordo com o artigo 29, linha A, inciso 1, da Constituição Federal de 88, posto que configura crime de responsabilidade do prefeito municipal na forma disposta no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal de 88. Por fim, encaminhar os presentes autos à Câmara Municipal de Amapá para apreciação e julgamento, expedindo-se para tanto o necessário. É a proposta que submeto, senhora presidente. Passamos à votação. Solicito ao conselheiro Paulo Martins proferir seu voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu parabenizo o conselheiro Michel pelo preciso e cirúrgico voto. E não há outra saída a não se acompanhar por Vossa Excelência, porque há um rosário de irregularidades e só isso eu estava anotando aqui, realmente, como Vossa Excelência aponta no voto, o repasse maior para o Legislativo é 10% do orçamento do Bem município, da considerado. receita municipal. E outra coisa, o jurisdicionado precisa ter em mente que, primeiro, a lei orçamentária não é uma peça de ficção, né? Ela tem que ser cumprida e observada, para isso ela é votada no parlamento. E segundo, como já foi amplamente debatido aqui, há uma necessidade de se cumprir também as normas dessa Corte de Contas quanto ao envio das nossas peças, seja relatório, seja LOA, seja Com o relator. tudo que é determinado, ela tem que ser cumprida, não só para esse papel constitucional do tribunal, mas para que possa ter o acompanhamento da situação financeira e orçamentária do município. Acompanhe, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência. Solicito ao conselheiro Pedro Aurélio proferir seu voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador-geral de contas, eu também parabenizo o conselheiro Michel pelo brilhante voto e voto nos termos apresentados. Eu também quero parabenizá-lo pelo voto. Foi decidido por unanimidade pela emissão de parecer prévio pela rejeição da prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Amapá, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade do senhor Carlos Sampaio Duarte. Passamos agora para processo de tomada de contas ordinário. Solicito ao secretário do Pleno realizar a leitura do item 5, que está sob a relatoria do conselheiro Paulo Martins. Processo número 1661/2021. Assunto: tomada de contas ordinárias referente ao exercício de 2017. Procedência: Câmara Municipal de Vitória do Jari. Responsável: senhor Ari Duarte da Costa. Conceda a palavra ao relator para a leitura do seu relatório. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminente procurador-geral de contas, eu peço a dispensa da leitura do relatório, uma vez que já foi distribuído a Vossa Excelência. Coloco o relatório em discussão. Não havendo discussão, conceda a palavra ao Procurador-Geral de Contas em exercício para a manifestação sobre o processo. Senhora presidente, senhores conselheiros, trata-se de tomada de contas ordinárias devido ao não envio do relatório de gestão da Câmara Municipal de Vitória do Jari, exercício 2017. Já houve manifestação ministerial, conforme parecer número 640 do ano 2026. Na oportunidade, é sabido que a só negativa de apresentação das contas por si só
já é um elemento apto a ensejar a rejeição das contas. E, a par disso, houve também a sugestão para um recolhimento de débito de 600 mil reais, uma fraçãozinha. 633 mil, uma fração. A nosso entender, quanto à tomada de contas e a situação ali descrita, nada há que acrescentar. No entanto, vemos com certa ressalva a imputação de débito, porque débito é como culpa, não se presume, deve ser comprovado. No entanto, a manifestação ministerial na oportunidade foi sobre a imputação de débito. Não temos como desfazer o parecer, mas fazemos essa pequena ressalva. São esses os termos, Excelência. Conceda a palavra ao relator para proferir seu voto. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminente procurador de contas, todos que nos ouvem, eu preliminarmente adianto que não há que se imputar responsabilidade ao senhor Jorge Leno do Carmo Vieira, Gerson Caldeira de Freitas e Jorge Lopes Rodrigues na condição de responsável nestes autos pelas razões a seguir expostas. O presente processo foi instaurado a partir do senhor Jorge Leno Carmo Vieira, formalizada por meio de expediente a este tribunal, em 4 de março de 2020. Todavia, a autuação dos autos somente ocorreu em 10 de março de 2021, por determinação do então conselheiro relator, Ricardo Soares Pereira de Souza, quando este, senhor Jorge Leno, já não era mais presidente daquela Casa Legislativa, não havendo, portanto, nexo de responsabilidade quanto à condução processual posterior. Também revoguei o despacho constante de peça 18, o qual havia determinado a notificação do senhor Gerson Caldeira Freitas para instaurar e conduzir tomada de contas ordinária do âmbito da Câmara Municipal, bem como do senhor Jorge Lopes Rodrigues para acompanhar o cumprimento da referida determinação, promovendo-a em caso de omissão do então presidente daquela Casa Legislativa. A referida revogação restou consignada em despacho constante nos autos, afastando-se, por conseguinte, eventual imputação de responsabilidade decorrente do comando anterior expedido. Dessa forma, inexistem elementos que justifiquem a atribuição de responsabilidade aos citados senhores, devendo esse processo os mesmos permanecer apenas na condição de interessados. Quanto ao mérito, a instrução processual sugere a imputação de débito ao senhor Ari Duarte da Costa, presidente daquela Casa Legislativa no biênio 2017-2018, no valor equivalente ao total de recursos públicos geridos pelo ente durante o exercício financeiro e análise. Contudo, esta Corte de Contas tem firme entendimento de que o dano tem que ser efetivamente comprovado, não podendo aferi-lo por presunção, o que é afastado principalmente pela doutrina e pela jurisprudência desta da pátria. No caso em comento, não havendo cabal comprovação quanto ao dano, este resta hipotético, não havendo que falar em imputação de débito, muito menos embora o controle externo e parte do parquet prefere ignorar tal decisão já proferida à maneira exaustiva por esse tribunal. E aqui eu cito jurisprudência do STJ nesse sentido e já dessa Corte de Contas, tudo no Acórdão 028/2026, de minha relatoria. Afasta assim a imputação de débito ao senhor Ari Duarte da Costa. Quanto ao fato gravíssimo do senhor Ari Duarte da Costa não ter apresentado as suas contas, diga-se de passagem, mesmo tendo sido notificado em diversas ocasiões, o que merece toda repulsa e reprimenda por parte deste tribunal, pois a prestação de contas é ato próprio do Estado Democrático de Direito, é uma obrigação constitucional do bom gestor público. E aqui eu cito o artigo 70, seu parágrafo único da Constituição, que determina que prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores da União, do Estado e do município. Tal dispositivo de viés totalmente republicano não deixa qualquer margem para dúvida, pois impõe uma obrigação àqueles que manejem recursos públicos. Dessa forma, é uma obrigação do gestor público a prestação de contas, sendo este um ato próprio do Estado Democrático e de Direito, e eu cito várias doutrinas e jurisprudência, inclusive relacionando a Lei de Probidade, em seu artigo 11,
inciso 6º, que diz que deixar de prestar contas é ato de improbidade administrativa. E prossigo dizendo que não há como se afastar má-fé, sendo ato extremamente doloso por parte do responsável. Ao não se cumprir o dever de provar boa e regular aplicação de recurso público, o mesmo sujeitou-se às consequências de ter suas contas julgadas irregulares. A instrução processual primou pela observância e homenagem ao amplo direito e ao contraditório, uma vez que o responsável foi chamado aos autos e permaneceu silente em todas as ocasiões. Por isso, justamente, foi interrompido o marco prescricional com relação às citações já constantes dos autos. E vou ao final do voto dizendo que, diante dos fatos da conduta omissa do responsável, voto pelo julgamento de tomada de contas ordinária da Câmara Municipal de Vitória do Jari, exercício 2017, responsabilidade do senhor Ari Duarte da Costa como irregulares, nos termos do artigo 41, inciso 3º, a linha A, da Lei Complementar número 010/95, bem como a aplicação de multa ao responsável de 300 unidades de padrão fiscal, um total de R$ 1.416,33, tudo nos termos do artigo 85, incisos 1º e 2º da nossa lei orgânica, a qual deverá ser recolhida ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal, nos termos do inciso 1º, parágrafo 2º, do artigo 98 da Lei 3137 de 2024. Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério Público que atua pela comarca para averiguar a possível ofensa ao inciso 6º do artigo 11 da Lei 8.429, devendo aquele órgão, após a devida apuração, informar este tribunal acerca das providências, bem como as medidas adotadas. É o voto submeto a Vossa Excelência. Então, solicito ao conselheiro Michel Rapp a proferir seu voto. Senhora presidente, acompanhe o relator na íntegra, parabenizando e também relatando que esse gestor é o atual prefeito do município de Vitória do Jari. É o atual prefeito. Espero que tenha mais cuidado enquanto prefeito. Tomou posse agora? Tem Essa que ser dobrado. não, já está ele assumiu, está no segundo mandato. Tá no segundo Ah, é? mandato. E assim, foi justamente essa a preocupação, que se na Câmara ele já teve essa, imagine na prefeitura. Solicito ao conselheiro substituto Pedro Aurélio proferir seu voto. Nos termos do voto do conselheiro relator, senhor presidente. Foi julgada por unanimidade como irregulares a tomada de contas ordinária na Câmara Municipal de Vitória do Jari, referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Ari Duarte da Costa, com multa de 300 unidades padrão fiscal do Estado. Solicita ao secretário do Pleno fazer a leitura do item 8, que está sob a relatoria do conselheiro Michel Roat Rapp. É o processo número 6.356/2021. Assunto: consulta. Órgão: Ministério Público do Estado do Amapá, MP. Interessada a senhora Ivana Lúcia Franco Sei. Solicito. Conceda a palavra ao relator para a leitura de seu relatório. Peço a dispensa, senhora presidente. Dispensada a leitura do relatório, coloco o relatório em discussão. Não havendo discussão, conceda a palavra ao Procurador-Geral de Contas. Senhora Presidente, senhores conselheiros, conforme foi apregoado, trata-se de consulta formulada pelo Ministério Público do Estado, ainda no ano 2021, referente à forma e fórmula de cálculo das retenções do imposto de renda pessoa física, que a depender do modo como fosse interpretado, isso afeta diretamente o cálculo da maior ou menor agravamento para o orçamento de cada ente público. O Ministério Público de Contas já se pronunciou nos autos, conforme parecer no ano de 933/2021, subscrito pela doutora Amélia Paula Gurjão Sampaio Freitas. No cenário, como a questão é eminentemente técnica, senhor relator, nada temos que acrescentar. São esses os termos, excelência. Concedo a palavra ao relator para proferir seu voto. Razões de voto.
Cuide-se de consulta realizada pela então Procuradora-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá, concernente ao cálculo do limite de gasto com pessoal por força da alteração promovida pela Lei Complementar número 178/2021, tendo em vista o conteúdo da Resolução Normativa número 164/2015 deste Tribunal. O questionamento reside na alteração encontrada no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no que diz respeito ao parágrafo 3º responsável por determinar expressamente que, para apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao dispositivo no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, incluído pela Lei Complementar número 178 de 2021. Determinação legal essa que, segundo o consulente, conflita diretamente com o artigo 1º da Resolução Normativa 164/2015, TCE-Amapá, que autoriza decotar do cálculo do limite de gasto com pessoal o valor do imposto de renda retido na fonte. Pois bem, antes de adentrar ao mérito da consulta, se faz necessária a verificação do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade para dar continuidade ao seu processamento, porquanto, conforme estabelecido o regimento interno do TCE-Amapá, a consulta deve obrigatoriamente atender a alguns requisitos sob pena de não conhecimento. Nesse quesito, entendo que não merece conhecimento porque o cerne da consulta é apontar um conflito aparente de normas e não de interpretação de lei ou questão formulada em tese, segundo bem asseverado pelo controle externo em sua manifestação, posição essa a qual adiro. Conflito esse que nem sequer existe, uma vez que para sua existência faz-se necessários que sejam válidas e vigentes, o que não é caso na Resolução Normativa número 164/2015 deste Tribunal. Segundo o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme melhor explicarei adiante. Ademais, revelou também que o expediente se encontra desacompanhado de parecer da assessoria jurídica da instituição, embora o Ministério Público Estadual a possua, o que inobservou o dispositivo do inciso 5º do artigo 104 da Resolução Normativa número 115/2013, TCE-Amapá. Assim sendo, em que pese os judiciosos argumentos articulados pela douta Procuradora de Contas, a meu sentir, o desfecho sugerido não é típico para o procedimento adotado pelo parqueiro estadual. Uma coisa é responder a uma consulta, à luz dos pressupostos regulamentados. Outra coisa é o reconhecimento da inconstitucionalidade tácita de uma resolução normativa desta Casa, sob a justificativa de se tratar de um conflito aparente de normas, digredindo quanto à validade da Resolução Normativa 164/2015 a partir do julgamento da ação direta de constitucionalidade, número 69, pelo Supremo Tribunal Federal, ultimado em 3 de setembro de 2023, que declarou a constitucionalidade do artigo 18, caput, e do artigo 19, caput, do parágrafo 1º e parágrafo 2º, ambos da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, restando determinada a obrigatoriedade aos entes federativos quanto à observância dos requisitos que, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, orientam a metodologia de cálculo do limite de gasto com pessoal, destacando, assim, o caráter nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo asseverou expressamente o ilustre relator ministro Alexandre de Moraes, a interpretação feita pelos Tribunais de Justiça e Corte de Contas estaduais a respeito do conceito de despesa total com pessoal não pode, nesse particular, substituir a disciplina editada pela União por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que as consequências oriundas dessas interpretações criativas acabam por permitir a ampliação dos gastos com pessoal, mesmo quando ausente base econômica sólida apta a sustentar o incremento das despesas. O que significa, na prática, reconhecer que a Resolução Normativa número 164 de 2015, TCE-Amapá, porque contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, é inconstitucional e, portanto, destituída de qualquer validade e eficácia, sendo a sua revogação por esta Corte um mero ato formal. Ainda acerca da questão de fundos, trago ao conhecimento o ocorrido com parecer prévio número 56 do Tribunal de Contas de Rondônia, responsável por determinar que se excluísse da receita corrente líquida e do limite de despesa com pessoal o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do Estado e dos seus municípios,
o qual foi expressamente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgado da ADI número 3.889, Rondônia. No que diz respeito especificamente ao limite de gasto com pessoal, vale lembrar que o artigo 15 da Lei Complementar 178 de 2021 determina que o poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta lei complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos 10% a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23 daquela lei complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032. Assim, considerando o teor do citado dispositivo, não vejo a necessidade da edição de nova regulamentação acerca da matéria por este egrégio tribunal. Desta feita, peço licença à Procuradora-Geral de Contas para, acompanhando o posicionamento do controle externo, não conhecer da consulta realizada pela ilustre Procuradora-Geral do Ministério Público Estadual, uma vez que a dúvida da consulente não diz respeito à interpretação legislativa ou questão formulada em tese, bem como pelo fato de não se achar acompanhada do parecer jurídico emitido pelo setor próprio do órgão. Isto posto, voto por não conhecer da consulta em decorrência da inobservância dos pressupostos necessários, o que faço baseado no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. É o voto que submeto, senhora presidente. Passamos à votação. Solicito o conselheiro Paulo Martins proferir seu voto. Vossa Excelência não está conhecendo, né, da consulta? Não. Eu também não conheço. Solicito ao conselheiro Pedro Aurélio proferir seu voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Foi decidido pelo não conhecimento da consulta. Passamos agora para o processo de apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM. Solicito ao secretário do Pleno realizar a leitura do item 9, que está sob a relatoria do conselheiro Paulo Martins. Processo número 262/2025. Assunto: apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal referente ao exercício de 2024. Procedência: Primeira Inspetoria de Controle Externo. Conceda a palavra ao relator para a leitura de seu relatório. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminente procurador-geral de contas, eu peço a dispensa do relatório, uma vez já foi distribuído a Vossa Excelência. Coloco o relatório em discussão. Não havendo discussão, conceda a palavra ao procurador-geral de contas em exercício para manifestação sobre o processo. Senhora presidente, senhores conselheiros, já foi apregoado, trata-se de levantamento ou fiscalização do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IGM, referente ao exercício 2024. Esse estudo foi levantado pela primeira inspetoria e, sem delongas, até porque o estudo é gigantesco, um trabalho fantástico, no entanto, a questão por si só é simples. Inclusive, a nosso entender, dispensa maiores digressões. Apenas parabenizamos a equipe responsável e sugerindo que o Tribunal de Contas encampe todas as propostas ali apresentadas. Senhores sistemas, excelência. Conceda a palavra ao relator para proferir seu voto. Senhora presidente, senhores conselheiros, eminente procurador-geral de contas, todos que nos acompanham, trata-se de processo de levantamento que consolida os resultados e índice de efetividade de gestão municipal, IEGM, referente ao exercício 2024, apurado ao longo de 2025. Trabalho conduzido pela primeira Inspetoria de Controle Externo, a qual também parabenizo e vou fazê-lo mais adiante, abrangeu os 16 municípios do estado do Amapá e avaliou 7 dimensões estratégicas da administração pública: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades, defesa civil e governança e tecnologia de informação. A presente fiscalização decorre da adesão desta Corte à Rede Nacional de Indicadores Públicos, coordenada pelo Instituto Rui Barbosa, o IRB, que visa padronizar a avaliação da gestão pública e fomentar o controle social e melhoria contínua de serviços prestados ao cidadão. O relatório de levantamento apresentou um diagnóstico detalhado da situação dos municípios, identificando as principais fragilidades de cada área avaliada.
instado a se manifestar, o Ministério Público anuiu integralmente com as conclusões e propostas de encaminhamentos da unidade técnica. A análise dos autos revela um cenário que exige a máxima atenção desta Corte. O resultado consolidado do IEGM referente ao exercício 2024 aponta que 100% dos municípios do Estado foram classificados na faixa C, abaixo do nível de adequação. Este resultado, por si só, transcende uma mera avaliação classificatória e representa um diagnóstico sistêmico de fragilidades estruturais que comprometem a capacidade dos gestores municipais de planejar, executar e monitorar políticas públicas essenciais, impactando diretamente na qualidade de vida da população. O papel dos tribunais de contas, em sua concepção moderna, não se restringe à fiscalização contábil e financeira apenas. A Constituição, em seu artigo 70, a Constituição Federal, nos confere o papel para fiscalizar a gestão pública sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade e, crucialmente, eficiência e eficácia. O IEGM é uma ferramenta que materializa esta competência, permitindo uma avaliação objetiva da capacidade administrativa dos entes jurisdicionados. As deficiências apontadas no relatório técnico são graves e transversais. Na saúde, constatou-se que em dezembro de 2024 nenhum estabelecimento de saúde municipal possuía auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, vigente fato este alarmante e expõe a população e os servidores a riscos inaceitáveis. Na educação, a precariedade da infraestrutura e descontinuidade de política de formação docente minam a base para o desenvolvimento social. A ausência de um planejamento estruturado e de uma governança de tecnologia da informação mínima, com a inexistência de planos diretores de TI, Plano Diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação, na maioria dos entes, revela uma gestão reativa e pouco profissional, que dificilmente conseguirá responder aos desafios do século XXI. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, idealizador do IEGM, utiliza os resultados do índice como um dos principais insumos para o planejamento e fiscalizações, direcionando auditorias operacionais para as áreas dos municípios mais críticos, conforme se observa em diversas de suas deliberações. Esta é uma prática que devemos fortalecer também aqui no nosso Estado. As propostas de encaminhamento formuladas pela primeira inspetoria e corroborada pelo Ministério Público de Contas são, ao meu ver, adequadas, proporcionais e necessárias. Elas equilibram a necessidade de dar ciência à gravidade dos resultados aos gestores e à sociedade, ao mesmo tempo que oferecem um caminho construtivo para a melhoria, como recomendação para os próprios municípios, instituam comissões de acompanhamento do referido índice. Destaco, por fim, a pertinência da proposta de aprovação de uma resolução para regulamentar o IEGM no âmbito desta Corte, com toda a brevidade que o caso requer, o que deverá ocorrer no pleno administrativo deste tribunal. Tal medida conferirá maior segurança jurídica, padronização e institucionalidade ao processo, consolidando o índice como uma política de Estado deste tribunal e não apenas como uma ação isolada. Com tais considerações, voto pelo conhecimento do presente relatório de levantamento, parabenizando mais uma vez a equipe da primeira Inspetoria de Controle Externo pelo criterioso e minucioso trabalho realizado, para que seja também recomendado ao chefe do Poderes Executivos dos 16 municípios que utilize o resultado detalhado do IEGM 2024 como ferramenta de diagnóstico para o aprimoramento da gestão e revisão de seus planejamentos e adoção de recursos nas áreas mais críticas apontada pelo índice, para que seja determinado que se dê ciência integral deste voto, bem como o relatório de levantamento e do parecer do Ministério Público de Contas aos 16 prefeitos municipais e aos presidentes das 16 câmaras dos vereadores para subsidiar a atividade de controle do Poder Legislativo, para que seja determinado Secretaria de Tecnologia de Informações desta Corte, que, em colaboração com a Assessoria de Comunicação, promova a ampla divulgação do resultado do IGM 2024
no sítio eletrônico deste tribunal em formato acessível ao cidadão. Por fim, para que seja recomendado à Secretaria de Controle Externo que considere os resultados do IEGM como um dos critérios para o planejamento das fiscalizações e para a seleção das unidades jurisdicionadas que terão suas contas anuais analisadas por este tribunal. Este é o voto que submeto a vossas excelências. Passamos à votação. Solicito ao conselheiro Michel Arbe a proferir seu voto. Acompanhe o relator, senhora presidente. Solicito ao conselheiro Pedro Aurélio a proferir seu voto. Senhora conselheira, antes de manifestar o meu voto, mas acompanhando o relator, eu volto lá atrás, quando foi lançado essa apuração de levantamento do índice de efetividade de gestão municipal. E este tribunal participa desde o início no IEGM. Eu recordo, presidente, que este tribunal chegou a ser premiado pelas 2 vezes, lembra aqui o conselheiro Michel, exatamente por essa atuação junto aos municípios. Porque eu entendo, e esse é o objetivo, que os municípios recebem uma consultoria gratuita, onde os tribunais apontam as deficiências, mas também apontam onde os municípios estão, a situação de cada município, cada área dessas que o conselheiro Paulo citou no seu relatório. Então, realmente, o conselheiro relator tem em dizer que esse tribunal tem que atuar mais fortemente para que os municípios levem a sério essa indicação que o IEGM indica para eles e melhore as suas atuações nas áreas apontadas. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Decisão do plenário foi pelo conhecimento do relatório e por dar ciência aos responsáveis, com recomendações conforme o voto do conselheiro relator. Esgotada a nossa pauta e não tendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Obrigada.